E antes de começarmos o episódio de hoje, gostaríamos de agradecer a nossa patrocinadora Flávia Confeitar, que nos entregou esses deliciosos bolos de pote. Sigam ela no Instagram, @flavia.confeitar. Ó, gente, olha isso aqui. Oh, que delícia. Morango, chocolate, acho que creme. Ninho com chocolate, chocolate bem chocolatudo, como ela fala. Esse aqui é nosso. Vão lá atrás de vocês. Sigam muito. É aqui na cidade de Vitória da Conquista. E pede de vocês. Beijo, Flavinha. Beijo. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Isadora Campos Ferraz e hoje estamos aqui em um momento super especial com uma convidada mais que especial, Ingrid Alves, que irá compartilhar comigo, com vocês, o testemunho dela, o que trouxe ela aos caminhos do Senhor, aos pés do Senhor. E ela vai compartilhar esse momento tão especial na vida dela, que foi o encontro com Jesus. Oi, Ingrid! Oi, Dora! Seja bem-vinda! Obrigada. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. Esse momento ele foi preparado para o Senhor, para que eu contasse meu testemunho. Desde que eu me converti, eu tenho vivido diversas coisas e todas elas me trouxeram a este momento aqui agora, com você também, que a gente sabe que isso aqui também foi preparado por ele. Pelo Senhor. E então é isso, estou muito feliz de estar aqui. E eu estou muito feliz de estar compartilhando esse momento com você, que esse dia foi preparado pelo Senhor, creio eu, tanto para impactar a minha vida, impactar a sua vida, impactar quem vai escutar, e eu creio que vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, estamos aqui para isso. Então, conte-nos um pouco da sua história, o que te trouxe até aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar logo do meu nascimento, porque desde o meu nascimento eu vivi coisas que já estive desde lá na presença do Senhor. E um ano antes de eu nascer, minha avó se converteu. E essa é uma informação importantíssima, que eu quero muito que vocês guardem essa informação, porque foram as orações da minha avó que me trouxeram até a minha conversão. Mas, enfim, eu comecei logo no meu nascimento. Com 15 dias de vida, eu tive uma complicação e eu tive que fazer uma cirurgia. Logo quando eu estava fazendo aquela cirurgia, logo depois da cirurgia, na verdade, eu fui para a sala, para o quarto, né? Com minha mãe, com minha avó que estavam ali comigo. E eu engasguei. Comecei a engasgar. Do nada. Meu Deus. E ali minha avó se desesperou, minha mãe se desesperou e chamaram a enfermeira. A enfermeira me levou para a UTI. E nisso, tanto minha avó quanto minha mãe já ficaram ali orando. Isso com quantos dias de vida? Isso, 15 dias de vida, mais ou menos. Uhum. Foi muito cedo. Foi muito cedo mesmo. E nesse momento, minha avó, ela clamou ao Senhor. E naquele clamor dela, a enfermeira veio avisando que eu já tinha voltado a respirar. Meu Deus. Porque naquele momento já não tinha nem como eu voltar. Mas apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade ali dos médicos e tudo mais, as orações de minha avó me levaram de volta à vida. Eu costumo falar assim. E depois disso, minha avó chamou, passou uns dias, eu já tinha tido alta do hospital. Minha avó chamou uma moça que ela fazia evangelismo na África. E aí ela fazia evangelismo e veio para a Conquista. Minha avó conheceu ela através de alguém da igreja e chamou essa moça para me orar. E ali a moça chegou na casa de minha avó, me pegou no colo, me suspendeu para me orar ali, consagrando de fato a minha vida ao Senhor. E na hora que ela suspendeu, ela contou para minha avó que naquele momento que eu estava ali no colo dela, ela não me sentia, era como se eu tivesse, como é que é? Flutuando, exatamente, como se eu estivesse flutuando ali. E foram coisas que marcaram, é por isso que eu tô contando, né? Porque Deus, ele trabalha exatamente assim. Ele nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Ele não erra os caminhos dele, ele não se atrasa, ele não se adianta. Ele nos escolhe desde que estamos na barriga da nossa mãe. Ou seja, desde pequena você já foi um impacto na vida da sua família, na vida E assim, de quem vivenciou, né, esse milagre. E uma coisa que eu não posso deixar de dizer é que desde ali o inimigo ele já almejava a minha alma. Exatamente, ele já almejava, porque a gente tem tido experiências e a gente sabe que o inimigo ele tem sede de nossas almas, ele tem sede de nossas vidas. Então, desde ali ele já sabia que eu ia ser um prejuízo. Um prejuízo pra ele. Um prejuízo. Então, assim, ele já sabia disso e ele tentou muito com a minha vida desde 15 dias de vida. Meu Deus. E aí passou. Quando eu tinha 4 anos de idade,
minha mãe, ela recebeu uma profecia de que ela iria embora do país, que Deus ia levar ela para outra nação. E ela era casada com meu pai biológico e tudo mais. E eles dois foram nos meus 4 anos de idade. A profecia se cumpriu e minha mãe, ela foi embora do país e eu passei a morar com minha avó. Dos 4 aos 7, 8 anos de idade, eu morei com minha avó. E nesse momento, que é a informação que eu pedi para vocês segurarem, foi um momento onde eu tive o meu encontro com o Papai do Céu de conhecê-lo, de ler a Bíblia, de participar da escolinha dominical, de fazer parte, né? De fazer esse ritual da igreja de, por exemplo, cantar diante do trono. Tipo de toda criança, exato, né? Cantar no coralzinho da igreja, essas coisas. Eu andava pela igreja, eu sei que era umas 10 crianças atrás de mim, porque eu cuidava das crianças da igreja, isso desde novo. A tia da salinha. A tia da salinha era eu, com 7 anos de idade. Desde cedo, fazendo a obra fazendo a obra, e eu ainda cantava, tem um hino da harpa, que eu cantava, que minha avó, a gente canta até hoje, assim, na igreja, e minha avó sempre fala de mim quando ela vai cantar esse hino na igreja. Que é bem assim, eu quero trabalhar pro meu Senhor. Então, tipo assim, eu já cantava esse hino da harpa desde criança. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, fazendo a obra com amor. Amém. E o refrão falava bem assim, trabalhar e orar. Então, assim, desde novinha eu sempre tive essa comunhão com Deus, porque essa fase que eu passei morando com minha avó, ela me aproximou do Senhor. Com criança mesmo, com 7 anos de idade, minha avó me deu uma Bíblia, eu li o Evangelho de Mateus, e eu cresci, inclusive, com essa memória de que eu já tinha lido um livro da Bíblia. Tipo assim, mesmo longe de Deus, depois eu vou chegar a esse momento, mas mesmo longe, eu tinha essa memória, né, de que eu já tinha lido o livro de Mateus. A semente foi plantada desde então. A semente foi plantada, e isso é algo muito, muito, muito forte, porque o que eu vou contar a partir daqui são coisas que, se a semente não tivesse sido plantada, e se a palavra de Deus não tivesse força, se ela não fosse viva, se ela não fosse eficaz, eu jamais teria voltado para os caminhos do Senhor. Então, essa fase foi uma fase que definiu o meu presente. É uma fase que ali foi onde tudo começou, de fato, porque ali entrou no meu coração e ela foi criando raiz, até florescer no exato momento que ela precisava florescer, porque a palavra é assim que ela faz, né? A gente ouve, por exemplo, eu posto muito a palavra de Deus no Instagram, eu posto muito a palavra de Deus no Twitter, e a gente acha que não tá fazendo efeito algum. Mas a palavra ela faz. Ela nunca volta vazia. Ela é a pedra que esmiuça a penha, né? Assim como tá escrito. Ela é mais forte que uma espada de 2 gumes. E ela atravessa a divisão da alma. Então, foi isso que a palavra fez comigo naquele momento, na minha vida, logo na minha infância. E aí, tá bom. Eu vivi esses 3 anos e meio, mais ou menos, quase 4 anos com minha avó. E enquanto isso, minha mãe continuou morando nos Estados Unidos com meu pai. Eles eram casados, eles continuaram morando lá. E eu fui crescendo nos caminhos do Senhor, de fato. Eu lembro que eu usava até saia na canela. Eu, assim, com 7 anos de idade, minha avó botava saia na canela em bem mim. Cristã, Oxe, muito crente, muito crente. E aí, tá bom. Passou. Nisso, minha mãe voltou dos Estados Unidos, meu pai permaneceu lá, eles se separaram e minha mãe voltou. No que minha mãe voltou, eu passei a morar com minha mãe. E aí eu passei a morar com minha mãe. E nesse tempo que eu passei a morar com minha mãe, ela também era conhecedora da palavra de Deus. Inclusive, ela também teve uma história com o Senhor. Antes mesmo até de minha avó ter uma história com o Senhor, minha mãe já tinha tido uma história com Deus. Mas minha mãe não estava tão firmada assim. Minha mãe, ela, muito, muito temor a Deus. Inclusive, para mim, eu cresci num berço cristão. Eu cresci num lar cristão. Eu não considero que eu cresci em um lar que fosse de outra forma, porque por mais que minha mãe não tivesse tido aquela vida onde ela viveu, assim, muito, muito correta nos caminhos do Senhor, ela sempre teve muito temor. Então, a falta do temor de Deus nunca existiu dentro da minha casa. A gente nunca teve atos de desrespeito com o nome do Senhor, a gente nunca brincou com as coisas de Deus, a gente sempre usou a oração como algo primordial em nossas vidas, assim. Eu e minha mãe, provavelmente, as duas usavam mais no momento do aperto, né, porque quando a gente tá aí fora, a gente não usa tanto como algo diário, mas a gente usa mais no momento do aperto, mas mesmo assim, a gente sabia e ouvia sobre Deus. E aí, quando a gente passou a morar juntas, minha mãe voltou e moramos juntas, eu saí da casa da minha avó,
eu me afastei. E aí, a gente se afastou, na verdade, né? Eu e minha mãe nos afastamos, assim, mais dos caminhos do Senhor. E, tipo assim, daí, mais ou menos, de uns 8 anos até uns 17, 18 anos, eu passei muito distante de Deus. Só que, assim, era um distante de Deus onde eu fui conhecendo o mundo ali, mas eu não comecei já fazendo coisas erradas. Eu não comecei já aprontando muito e tudo mais. Eu tive acesso a bebidas alcoólicas muito cedo, muito nova, menor do que 18 anos. Mas ainda assim não fazia, tipo, da maneira que eu comecei a fazer um pouco antes do meu encontro com o Senhor. Mas o que eu preciso tirar, assim, dessa parte é que eu me afastei de Deus ali. Ali eu me afastei de Deus. Por mais Começou que eu... a experimentar as coisas Exato, do comecei mundo. a conhecer o mundo. E ali eu conheci o mundo com tudo que nele havia. Tipo assim, eu conheci tudo que tinha no mundo. E até chegar aos meus 18, 19 anos. Nos meus 18 e 19 anos, eu comecei a conhecer o mundo mais ainda. Mundo mais literal, digamos assim. É, porque ali eu já não conhecia mais, eu comecei a praticar, entende? E ali eu comecei a beber mais, eu comecei a sair mais e eu comecei a fumar também. Nesse tempo eu vivi muito no mundo, fiz várias tatuagens, usava piercing no nariz, usava piercing no umbigo. Enfim, eu era literalmente muito do mundo, muito, muito. E eu dava muito trabalho em casa. Mas eu não dava trabalho em casa no sentido de desrespeito e coisas assim. Eu dava trabalho em casa no sentido porque eu era inimiga do fim. A famosa inimiga do fim era eu. Uma pergunta, no caso, você sofreu alguma influência para você se jogar assim no mundo? Ou foi porque, pelo fato de ter vivido na igreja, você queria experimentar o mundo? Não. Na verdade, não. Não teve nenhuma influência no quesito de eu ter vivido na igreja e eu querer experimentar o mundo. A única coisa, assim, que hoje eu olho pra trás e eu vejo foi mais uma ignorância mesmo, da minha parte, assim. Uma ignorância onde eu queria... Como se o mundo fosse acabar a qualquer momento e eu queria experimentar de tudo, como se eu pudesse preencher o meu coração com alguma daquelas coisas. Era uma eterna busca de coisas que nunca me preencheram. E a gente ouve isso, a gente ouve os nossos pais falarem isso, a gente ouve os nossos avós falarem isso, a gente ouve pessoas que querem nos ajudar falando isso, né? Quando estamos vivendo a vida dessa forma, mas a gente só percebe quando a gente de fato vive. E o jovem precisa acabar. O jovem precisa acabar. Porque o jovem, ele quer cair para ele aprender. E isso aconteceu comigo. Eu queria porque queria fazer aquelas coisas e não importava o que eu ouvia. Eu queria continuar vivendo. Eu queria continuar me afundando. E, Dora, eu acho que algo que muitos podem ter em comum, assim, com o que acontecia comigo, era uma sensação de eu querer me sentir vista. Abrindo meu coração aqui agora. Era como se eu quisesse me sentir vista, me sentir amada, me sentir... Tipo assim, eu tinha uma busca que envolvia muito o meu ego. Era como se eu quisesse alimentar o meu ego o tempo todo. Então, tipo assim, o que é que naquela época era... Você era considerado ser top e tudo mais. Era quando você fazia essas coisas, era quando você fumava, era quando você bebia. O que bebia então, mais. Exato. Então, tipo assim, fazer festas em casa, isso tudo meio que alimentava o meu ego. E era uma busca incansável de um preenchimento de um lugar que eu só encontrei em Deus. E mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso. Mas era sempre uma busca de um preenchimento. Só que naquela época eu não tinha essa visão. Eu não sabia por que tipo assim, o que é que faltava em mim. Eu só queria preencher, De alguma forma. De alguma forma. E querendo ou não, o mundo traz isso pra gente, de que a gente vale o que a gente tem, o que a gente proporciona. Exato. Se a gente bebe, se tá na rua todo final de semana. Perfeito. Né? Então, e, tipo a gente assim, vale muito isso porque pro mundo. como é que o mundo funciona, assim? É muito, muito bem falado. O mundo, você é aplaudido pelo que você tem e pelo que você faz. Você não é aplaudido pelo que você é. Entende? As pessoas, elas te aplaudem quando elas olham para suas redes sociais
e elas veem você, tipo, em lanchas, em roupas de marca, carro bom, e não sei o quê. Ou então, quando você faz muita festa em casa, você pode notar. Todas as pessoas, por exemplo, que andavam no nosso meio e que a gente conhece do nosso passado, todas as pessoas, as que mais são conhecidas, são pessoas que podem proporcionar coisas para outras. Você tá entendendo? E aí as pessoas vão mesmo, só que nada daquilo é real. Tipo, nada daquilo é de verdade. Nada daquilo dura. Que é algo que eu aprendi muito nos caminhos do Senhor, porque tudo que vem dele é eterno. O que tem aí no mundo não dura e não satisfaz, sabe? E aí o que aconteceu? Eu comecei a me afundar. E eu não era, tipo, eu nunca fui assim deslumbrada, eu nunca fui fútil, mas eu me acabava. Tipo, era comigo, o negócio era comigo, sabe? Eu não queria ficar me mostrando com roupas e com bolsas e coisas assim, mas eu me amostrava, o jeito que eu tinha de me mostrar era fazendo tudo que eu queria. Ah, porque eu mando em mim. Ai, porque eu posso, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Ah, porque eu sou dona de mim. Você tá entendendo? Tipo, coisas que eu enchia a boca pra falar e eu não era dona de nada. Tipo assim, eu não era dona de nada. Quem é o meu dono é o Senhor. É tanto que quando ele me chamou, eu fui e tudo isso ficou pra trás, sabe? E eram coisas assim que nunca me satisfez. Era uma satisfação momentânea, na verdade, né? A gente crê que é uma satisfação até a gente encontrar algo que nos satisfaça de uma maneira diferente de todas essas coisas. Sim. E como ex-viventes do mundo, a gente tem realmente essa sensação de quanto maior é o vazio, Muito. a gente quer preencher com todas as coisas, Exato. achar que aquilo vai nos preencher, nos satisfazer. Mas Exato. quando chega em casa, que a gente sai daquela realidade, Meu Deus. à noite, o choro, a alma tá despedaçada. É muito, tipo assim, aquele secreto, né? É. Aquele secreto que só você sabe. Que só você sabe. Então, aí eu vou pular agora para uma parte de 2022. Vou pular para 2022, porque nesses anos todos eu só tenho isso para contar. Infelizmente, a minha história durante todos esses anos afastada do Senhor foi resumida a eu tentando me preencher com coisas que não me preencheram. E aí, ok. Pode falar. E como foi essa questão, assim, de você já começou a perder o prazer nessas coisas e quando você percebeu que Deus estava querendo entrar na sua vida? É agora. Ó, foi mais ou menos assim. Eu já fiz, ó, pra você ver, eu fiz 2 faculdades na minha vida. Uma eu fiz com 17, 18 anos, outra eu fiz um pouco mais velha, que foi psicologia e odonto. Ambas não me preencheram. Ambas não eram o que eu queria. Então, minha vida foi literalmente essa busca de coisas que não me preenchiam mesmo, até na vida acadêmica. Só que aí chegou o ano de 2022. Em 2022, eu já tinha saído de odonto. Parei pela metade, assim, com psicologia. Foram 2 faculdades que eu comecei e não terminei ambas. E hoje eu entendo por quê. Mas, sim, aí chegou 2022. 2022, né? Estamos em 2024, foi 2022. 2022... surgiu uma oportunidade de eu fazer medicina. Nossa, medicina. A tão sonhada medicina. Mas medicina é de fato maravilhoso. Surgiu a oportunidade de fazer medicina. E aí, o que aconteceu? Eu me mudei. Eu passei no vestibular, né? Foi uma faculdade particular. E aí, ou seja, foi tudo muito rápido. Eu fiz o vestibular junto com outra pessoa. E nós achamos que a gente ia se mudar 6 meses depois, mas na verdade era na semana seguinte. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Inclusive, tudo que aconteceu comigo a partir daí foi tudo muito rápido. Deus com pressa, né? Porque Deus, ele tem sede da nossa vida, ele tem pressa das nossas vidas. Então, tudo começou aí também, nessa pressa. Eu saí daqui de Conquista e aí eu saí pra Feira de Santana. Fui morar em Feira de Santana. E quando eu passei a morar em Feira de Santana, nisso eu tava vivendo um relacionamento, esse tempo todo de adolescência até minha fase adulta, eu tava vivendo um relacionamento, né, e eu já estava mais ou menos uns 10 anos de relacionamento. E aí eu mudei de cidade e eu passei a ter um relacionamento à distância, que não era nada legal, né? Quem é que quer ter um relacionamento à distância? E aí eu cheguei, passei esse tempo todo de 1 ano num relacionamento à distância. Só que nesse processo dos primeiros 6 meses, foi muito tranquilo pra mim. Tipo assim, teve as suas dificuldades, mas ainda assim não tinha sido nada ruim que eu sentisse alguma coisa relacionada à minha faculdade, ou que eu sentisse alguma coisa relacionada ao meu relacionamento,
ou algo que me fizesse pensar em desistir, ou sair dali, e por aí vai. Foram 6 meses maravilhosos, conheci pessoas maravilhosas enquanto eu estava lá em Feira de Santana, fiz amizades maravilhosas enquanto eu estava lá. Pessoas que marcaram muito essa trajetória, esse momento. Tem 2 pessoas específicas de lá, que eles vão assistir, provavelmente, eles vão saber que são eles. Eles marcaram muito a minha trajetória nesse momento, porque eu sinto que se não fosse eles ali, Você não teria aguentado. eu olho pra eles até hoje, eu olho pra eles. Hoje a gente não tem muito contato, não tem contato nenhum, na verdade, mas eu olho pra eles até hoje e eu olho para eles com um olhar assim de gratidão, porque eu vejo que na minha caminhada com o Senhor, eles foram enviados do Senhor, sabe? Eles foram enviados por Deus, eles foram colocados por Deus ali naquele momento, porque Deus sabia que eu precisaria de 2 pessoas de verdade comigo ali naquele momento. E o que aconteceu? Passou 6 meses e eu vim para as férias, passei as férias aqui em Conquista, depois voltei de novo para Feira de Santana. Quando eu voltei para Feira de Santana, a partir daí foi só ladeira abaixo. Foi só ladeira abaixo, Isadora. Tipo assim, eu passei os primeiros meses ok. Só que aconteceu que o meu relacionamento, ele não tava muito bem. Problemas de distância, normal, que todo mundo que tem um relacionamento à distância tem. Não teve nada, assim, específico que eu possa falar, mas foi coisas de distância. Meu relacionamento não tava bem. Só que isso me deixou muito mal. Isso me deixou muito triste ali naquele momento. E aconteceu que no meio dessa circunstância toda, eu fui diagnosticada com TDAH. E aí, nesse diagnóstico com TDAH, eu passei a me medicar com um medicamento prescrito para TDAH, mas esse medicamento, tudo começou a partir do uso desse medicamento. Porque eu sinto que nesse momento de tristeza e esse momento, assim, eu já tava meio que... Foi um ano que, por exemplo, eu saía muito, como eu contei, e naquele ano, naquela cidade, eu não consegui sair direito. Tinha a questão da faculdade, tinha a questão dos estudos, eu me esforçava muito, 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 eu estudava muito, e eu não saía tanto. Então, as minhas saídas diminuíram. Eu já não tinha era um relacionamento de noivado, né? Eu já não tinha o meu noivo ali comigo naquela época. Então, eu comecei a sentir tristezas estranhas. E aí, eu comecei a sentir tristezas estranhas. E naquele processo ali, eu comecei a focar muito nos estudos. O que aconteceu? Como era um remédio de atenção, eu me automediquei errado. E eu passei a estudar mais e automaticamente ficar mais ligada ali nos estudos. E esse medicamento, ele foi fazendo eu perder o sono e eu perder fome. Então, eu não comia e eu não dormia. Só que nesse processo, aconteceu uma suposta gravidez. Meu Deus. Que foi um choque muito grande. Em uma das idas do meu noivo lá, eu tive uma gravidez. Mas o que aconteceu? Eu fiz 3 testes de farmácia que deu positivo. E aquele teste, o mais chiquezinho. aquele bonitinho. O diferente. E aqueles 3, os mais meio assim, deu positivo. E esse outro, ele deu positivo também, de 2 semanas. De 1 a 2 semanas. Então, o que aconteceu? Eu mandei mensagem para minha ginecologista naquele momento. E ali, ela falou assim, ó, você tem que esperar o atraso, né, menstrual, e depois disso você vai fazer o exame de sangue. Só que ali ainda faltava alguns dias para isso acontecer. Então, eu fui criando na minha ideia, como eu já estava vivendo essa tristeza, meu relacionamento já estava meio assim, eu fui criando ali na minha cabeça meio que uma ideia de que aquela ali seria a minha solução. Você se apegou à ideia. Eu me apeguei à ideia. Nisso eu suspendi aquele medicamento e tudo mais, mas assim, ali eu me apeguei à ideia porque eu tratei aquilo ali como se fosse literalmente a salvação da minha vida naquele momento, sabe? Foi como se fosse o escape de tudo. Pra o meu relacionamento dar certo, pra tudo na minha vida dar certo e tudo mais. Eu não estava vivendo coisas legais no ambiente em que eu morava. E eu dividia apartamento, eu não estava vivendo coisas legais naquele ambiente. Eu estava me sentindo muito mal com tudo aquilo. Então, foi começando uma série de tristezas ali. E quando passou o atraso, nisso eu tive enjoo.
E eu tive, tipo assim, eu fiz tudo como se eu estivesse grávida. Eu montei grupos de chá revelação, eu já tava escolhendo nomes. Meu Deus. Foi tudo, eu já tava escolhendo nomes. Eu tava fazendo tudo, assim. Então, realmente, minha mente tava focada naquilo. Como, meu Deus, isso realmente eu tô grávida, Você se entendeu? apegou àquilo Eu me apeguei àquilo. e acabou. Exato. E aí, nisso, quando chegou o atraso, foi numa quarta-feira, eu fui fazer o exame. E quando eu fiz o exame, eu fiz de manhã e de tarde, saiu o resultado. E aí deu negativo. E aí, nesse negativo, eu comecei a ter depressão. Aí foi o início de depressão na minha vida. Porque a partir dali foi como se, tipo assim, como se meu corpo já não estivesse funcionando. Eu não entendia o porquê que eu tava com tanta tristeza. Eu não entendia por que eu tava tão assim, tipo, sentindo tanto tudo. Mas o que piorava era que eu me maltratava internamente. Porque eu comecei a falhar na faculdade. E eu já tinha, como eu contei aqui pra vocês, eu já tinha passado por 2 faculdades pela metade. E ali, quando eu entrei em depressão, eu já não conseguia nem ir pra faculdade mais. Então eu comecei a me martirizar por dentro. Eu comecei a me maltratar por dentro. Tipo assim, você não serve pra nada. Essas palavras que a gente fala, sabe? Tipo, você não tem futuro, você é isso, você é aquilo. Mas, na verdade, são as vozes do inimigo. São as famosas vozes de mentira que o inimigo planta na nossa mente para que a gente se esqueça que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E o inimigo, ele tentou fazer aquilo comigo ali. Ele tentou me colocar dentro de um quarto, ele me colocou em uma posição onde eu realmente não queria nem tomar banho. Eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu não queria... Foi literalmente uma depressão. Só que o que aconteceu no meio disso? Começou a aparecer pelo meu corpo umas manchas. Umas manchas pelo corpo e depois eu vou dar um jeito de mostrar nas minhas redes sociais. Eu já mostrei uma vez, mas eu vou mostrar novamente depois de postar o testemunho. Mas começou a aparecer umas manchas no meu corpo e eu não sabia do que era, não sabia do que tinha acontecido. Até que um dia eu mandei uma foto dessas manchas, isso tudo vivendo aquele processo de depressão. Eu mandei a foto das manchas para uma amiga minha da faculdade e ela mandou para algum parente dela que era médico. E aí, na hora que ele respondeu e ela me encaminhou o print, ele respondeu meio que confirmando que eu tivesse uma doença terminal. Como se aquela manifestação na minha pele, que o nome é livedo reticular, são manchas que seguem, assim, as linhas, sabe, das veias. É livedo reticular o nome. É como se aquelas manifestações, elas fossem manifestações de uma doença, que eu já estava com a doença terminal. Tipo isso. E aquilo acabou comigo. Foi mais uma coisa. Você já não tava bem, aí... Exato. E aí aquilo ali acabou comigo. E o que aconteceu? Naquele processo ali de manchas e tudo mais, eu ainda estava indo pra faculdade daquele jeito, sabe? Tipo, só que eu ainda tinha tutoria, como todo estudante de medicina sabe, que é um momento assustador. Que era um momento onde a gente tinha que ficar literalmente numa mesa assim, e a gente tinha que apresentar assuntos. E o que acontecia? Se eu tinha pânico de falar naqueles momentos antes, depois de tudo isso, eu tive muito mais. E era como se eu tivesse fobia social. Era quase uma fobia social, era praticamente uma fobia social. Eu não conseguia falar em público, eu não conseguia falar nada sem gaguejar. Eu tinha dificuldade, tipo, de controlar a minha respiração. E diversas vezes, naqueles dias, eu ficava extremamente destruída nas tutorias. Até que teve um dia que eu saí da tutoria, eu comecei a falar e do nada eu parei. E eu saí da sala de tutoria quando acabou e eu fui pro banheiro e eu chorei. E eu chorei, e eu chorei. E ali eu estava tendo também manifestação de ansiedade generalizada. Então eu já estava tendo crises de pânico, eu já estava tendo ansiedade generalizada e também estava tendo uma depressão. Tudo ali naquele momento. E aí, eu cheguei e parei de ir pra faculdade depois que eu vi que eu tava naquele estado. Eu parei, só que ainda tinha as provas. E eu precisava fazer as provas. Só que eu já, mesmo com tudo aquilo acontecendo, eu tentava estudar, eu tentava sentar, eu chamava os meus amigos para ir pra lá, pro apartamento que eu morava. Eu tentava fazer isso tudo, mas eu não fluía. E aí eu cheguei na última semana de aula,
eu tive, no primeiro dia de prova, eu virotava estudando, né? Então, ou seja, se eu já tava sem dormir, sem comer, eu tava em dobro na semana de prova. E numa segunda-feira de prova, eu fui pra faculdade, e aí eu entrei pra fazer uma prova, sentei na cadeira. No que eu sentei, eu comecei a sentir meu corpo formigar. Meu corpo formigava. E era o formigamento que vinha dos pés e via até a cabeça. E a cabeça começava a esquentar, como se fosse explodir, Dora. Como se fosse explodir. E ali, em um determinado momento, sem saber o que eu estava fazendo, sem saber quem eu era, sem saber o meu nome, eu levantei e ia sair da sala sem terminar a prova. Só que eu tive uma perda de memória recente. E o nome daquilo ali que eu estava tendo era síndrome da exaustão. Era o famoso burnout. E eu tive esse burnout no meio de uma prova onde eu não tinha memória nem do meu nome ali. Uma prova que eu tinha estudado 18 horas. Eu estudei pra essa prova 18 horas seguidas. 18 horas seguidas com intervalo de ir no banheiro. Só. 18 horas, eu não esqueço isso. Uma prova que eu tinha parado de estudar 18 horas. Eu tirei 20 valendo 100. Aí terminou de te Ah, desestabilizar. não, aí, tipo assim, só que o que aconteceu? Eu tive mais 2 episódios de burnout nessa semana, que foram 3 dias depois. Nesse episódio de burnout, nesses 2 episódios foi numa madrugada, de quarta pra quinta. Eu tive mais ou menos 3 e pouca da manhã, só que eu tava sozinha na sala do apartamento. Eu tava sozinha, então, tipo assim, ninguém viu, ninguém assistiu. Diferente da primeira vez que meu professor, ele mesmo me chamou. Ele falou, Ingrid, e tudo mais, pra eu voltar em mim. Mas nesse eu tava sozinha. E aí eu percebi que tinha acontecido algo. Eu percebi que tipo assim, que não tava normal por causa do formigamento na cabeça e tudo mais. Só que aí aconteceu uma segunda vez. Mais ou menos uma hora depois. Já tava amanhecendo o dia. E quando aconteceu a segunda vez, eu não suportei. Eu cheguei. Eu mandei mensagem pra meu tio, porque nesse tempo todo, onde estava sua família? Onde estavam as pessoas, né? Na verdade, gente, eu não contei pra ninguém quase o que estava acontecendo comigo. Você passou esse processo todo sozinha? Exato. Tirando a gravidez, óbvio que foi algo que a gente alarmou ali naquele momento pra família e tudo mais, e todo mundo soube, alguns amigos próximos e tudo mais. Aquele momento ali, eu não queria dividir com ninguém por causa da faculdade. Porque eu não queria ver o olhar da minha mãe me olhando, tipo assim, mais uma faculdade. Nossa. Tá entendendo? Tipo assim, mais uma vez. Isso era o que doía em mim naquele momento. Essa era a minha maior dor naquele momento. Porque eu amava fazer medicina. Eu gostava, eu era apaixonada pelo curso, sabe? É um curso apaixonante. E não tem como você ficar se você não ama. É o fato da medicina, é esse. Se você não ama, você não fica. Mas assim, eu amava aquilo ali. E aí, eu mandei mensagem pro meu tio. E quando eu mandei mensagem pro meu tio, eu falei... Ele até hoje tem essa conversa. Eu falei assim, Baco, porque o nome dele é Michael, mas eu chamo ele de Baco. Eu falei, Baco, é o seguinte. Tá acontecendo isso, mas falei bem por cima. Tá acontecendo isso, isso e isso. Mas se você não vier me buscar agora, nesse momento, hoje, eu vou morrer. Eu falei assim... Já um susto, Exato, né? tipo, só que eu falei, não conta pra minha mãe, não conta pra minha avó, não conta pra ninguém, pelo amor de Deus, porque eu só preciso ir embora pra casa, eu não suporto mais esse lugar, eu não suporto mais ficar aqui, tem coisas acontecendo comigo que eu nem sei por que tá acontecendo, eu não tô entendendo tudo isso, eu só sei que eu tô no fundo do poço e eu não consigo sair, entende? Tipo, eu não conseguia sair ali naquele momento. E aí, eu cheguei e... falei isso com ele e eu lembro que eu fui tomar banho. No que eu fui tomar banho, porque eu já ia me arrumar mesmo, tipo, pra ir embora ali. No que eu fui tomar banho, o Michael já tinha falado com minha avó, que já tinha falado com minha mãe. A família toda já tava sabendo. Já tava todo mundo sabendo. Aí minha mãe me ligou, minha avó me ligou, minha sogra também, na época, minha ex-sogra, ela me ligou também. E aí, eu sei que eu só sabia chorar, eu tava desesperada, Dora, porque eu não sabia naquele momento que era burnout. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu lembrava das manchas, eu lembrava do suposto diagnóstico. Então, tipo assim, eu só sabia que naquele momento que eu ia morrer. E eu tava sozinha ali. E aquele lugar já não era um lugar onde eu tinha... Eu já tive histórias com aquela cidade, sabe? E aquela cidade, eu já não me sentia feliz ali, tipo, com a cidade. Não me sentia bem. Só que eu meio que ignorei tudo isso pelo fato de eu estar ali fazendo medicina e tudo mais. Mas aquele lugar ali também já não me transmitia boas sensações, sabe?
E eu senti que eu tava sozinha. Literalmente. Literalmente sozinha no meio de um lugar onde ninguém faria nada por mim. A verdade é essa. Tipo, onde ninguém faria nada por mim porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Enfim. Aí eu cheguei, nisso minha mãe começou a me ligar, desesperada, tal. Aí minha mãe mandou minha prima. Minha prima, Kathleen, mandou um coraçãozinho pra Kathleen aqui. Mandou a Kathleen ir no apartamento me salvar lá, porque eu tava daquele jeito. Kathleen chegou. Coitada de Kathleen, porque eu acho que ela tomou um susto, assim, com o meu estado, porque eu tava literalmente 10 quilos a menos. Nesse processo todo, você perdeu 10 quilos. Eu perdi 10 quilos, eu tava de 57 pra 47, 48. Foi por aí. Mais ou menos, um pouco menos, até. Meu Deus. Foi nesse processo, e eu tava assim, e na hora que Kathleen chegou, inclusive, eu lembro que eu tava desesperada, assim, porque jogando roupa pra um lado e pro outro, porque não tinha uma roupa que coubesse em mim. Só que eu tava ao mesmo tempo com o choro, eu tava desnorteada. Eu não tava sã. Eu tava completamente, assim, machucada de alma, de coração, de mente, onde ali eu não tinha esperança. Eu não queria viver, na verdade, ali, mais ou menos, naquele momento. E com tudo aquilo, eu tava com mais certeza ainda que eu não ia viver, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei, Kathleen foi, e quando Kathleen chegou, ela falou, sua mãe me mandou aqui, eu vou te levar para o hospital. E aí, Kathleen, a gente foi no hospital. No que a gente foi no hospital, eu ainda tava com o corpo cheio de mancha. Mas era muita mancha, gente, era muita mancha. Era manchas, tipo assim, que seguiam, era roxos que seguiam, assim, a linha das vezes, sabe? Era muito estranho. E aí, eu cheguei e fui pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, a gente esperou um pouquinho e eu fui atendida. No que eu fui atendida, eu lembro que eu não me preparo. Como eu não tinha muita roupa que cabia em mim, eu coloquei uma roupa que eu sabia que eu ia ter que mostrar as manchas, mas eu botei uma roupa que era ruim de puxar. E aí eu entrei dentro da sala e contei o que estava acontecendo pra doutora e tudo mais. E aí ela falou, deixa eu ver essas manchas. Aí eu lembro que eu ainda puxei, assim, a roupa, puxei e tal, fiz esforço, assim, pra mostrar. Aí na hora que ela olhou, assim, ela muito profissional, mas ela olhou de um jeito que, assim, quando você já sabe o que tá acontecendo, você não tem muita dúvida. Aí eu olhei pra ela e falei assim, pode falar, é tal doença, né? Ou é tal doença? E eu dei duas opções, que eram duas opções que estavam no print que me foi enviado, né? Ou é tal doença ou é tal doença. Ambas terminais, inclusive. Uma com expectativa de 4 anos de vida, outra com expectativa de meses. Eu era ruim por ruim, entendeu? Tipo assim. Do pior pro pior, literalmente. Exatamente. Tipo, foi... Aí eu falei assim, pode falar e tal. E aí ela falou, pode ser isso ou isso. Pode ser isso ou isso. Aí, Dora. Puxa, abre um buraco. Eu saí daquela sala e eu mandei mensagem pra minha avó. E aí, quando eu mandei mensagem pra minha avó, eu falei, vó, naquela hora, todo aquele sentimento de que eu queria ir embora, tudo isso passou, eu só falei pra minha avó, eu não quero. Eu não quero, sabe? Tipo, eu não quero que isso aconteça. Por que isso tá acontecendo comigo? E eu não entendia porque... Tipo assim, foi tudo muito rápido. Nem eu entendia por que tantos problemas, assim, psicossomáticos, de ansiedade, de depressão, eu não entendia. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito animada, você sabe disso. Sim. Eu sempre fui essa pessoa. E naquele momento, eu não era eu. Era como se tivessem roubado tudo que fazia a Ingrid ser Ingrid. Todas as minhas características, tudo que fazia Ingrid ser Ingrid, assim, com toda a alegria, com toda a animação. Eu era uma pessoa que eu acordava, que eu dava bom dia pro sol, sabe? Tipo, eu já não tinha mais isso. Naqueles meses eu não tinha mais isso. Eu lembro, onde você chegava era festa. Você sempre foi alegria. Sempre, exato. E tipo assim, eu já não tinha mais isso. E foi muito... Ouvir aquilo do médico, assim, e eu pensava em minha avó, eu pensava em minha mãe, e eu ficava tipo assim, meu Deus do céu, eu só vim pra esse mundo dar trabalho. Tipo assim, eu só pensava, sabe? Por quê? Porque eu tinha essa mania muito grande de acabar comigo. Naquele momento eu ainda tava procurando um lugar pra eu me massacrar,
sabe? Tipo, ali, eu tava me culpando por aquilo, eu tava me culpando pelo medicamento, eu tava me culpando por tudo, eu tava me culpando por ter ido pra aquela cidade, eu tava me culpando por tudo, eu tava me culpando por nunca ter conseguido finalizar a faculdade, você tá entendendo? Eu fui me culpando por todas estas coisas, tipo, era como se só eu mesmo tivesse apontando uma arma, assim, pra mim, sabe? Tipo, A voz da acusação a voz o da tempo acusação todo o ali, tempo te todo. colocando pra baixo. E ali minha avó, ela fez um clamor, né? Naquele momento ali por telefone mesmo. Ela fez um clamor, mas ela também. Todo mundo, sabe? Mas minha avó, ela é aquela coisa. Ela é o que todos nós devemos ser. Ela não usa a oração como uma medida de socorro. Ela usa como uma medida preventiva. preventiva. Então, assim, ela sempre estava orando por mim ali. Então, dentro do coração dela, ela meio que conseguiu achar uma paz em meio àquela situação, porque ela sabia que as orações dela eram ouvidas. Ela sabia que nada ia acontecer porque ela crê num Deus. Ela crê assim como eu creio, assim como você crê. A gente crê num Deus que ele muda o nosso destino, né? Num Deus que ele muda diagnóstico. E foi exatamente o que ele fez na minha vida ali, naquela fase. Quando acabou aquele momento, né, do hospital e tudo mais, eu voltei pra minha cidade. Eu lembro que eu voltei no banco de trás do carro. E eu voltei, assim, sem expectativa nenhuma. De nada. Sem expectativa de vida, sem expectativa de nada. Eu voltei com minha mãe, o meu ex-noivo também foi me buscar lá. E aí a gente voltou pra Conquista. Nisso, foi perto do Natal. Era mais ou menos dia 26. Dia 26 não, o Natal já passou. Foi antes, foi do dia 22, mais ou menos 23. E aí, o Natal, eu não conseguia toque físico. Eu tava com fobia. Eu fiquei muito doente mesmo. No quesito crise de pânico, no quesito fobia social, tudo isso. Então, naqueles dias ali, eu não queria receber ninguém no meu quarto, porque eu não conseguia que ninguém me tocasse. Eu não conseguia que ninguém me tocasse. Ninguém me tocasse. E aí eu cheguei e passei o Natal dentro do quarto, deitada, e só recebendo as cestinhas não, as bandejinhas de comida. Às vezes minha mãe deixava na porta, era assim. Mas assim, minha família é muito maravilhosa. Minha família é abençoada, minha família é perfeita. Minha mãe, ela é maravilhosa, minha mãe é incrível, ela é surreal. E nesse momento ela foi mãe onça, porque Maicon falou com ela pra me buscar, né? E ela acho que Maicon falou com ela 7 da manhã. Antes de meio-dia, minha mãe tava lá. Meu Deus. Foi assim. Minha mãe, ela é onça nesse nível. Ela é onça nesse nível. E aí, Aí, ok. Passou, né? Eu cheguei, passou esse Natal. Aí passou o Réveillon. No Réveillon, eu já tava melhorzinha. Ali eu comecei a ser tratada, né? Tomei alguns medicamentos naturais, inclusive. E comecei a ser tratada ali no Réveillon, eu tava novinha. Mas olha uma característica muito, porque... essas partes agora vai entrar minha parte favorita da história. Uma característica muito assim, que até hoje eu olho pra trás e eu vejo, tipo, Deus. Eu vejo Deus. Purinho. Purinho. Ali, eu já tinha passado aquele ano, onde foi uma transição, eu mudei de cidade. Como eu mudei de cidade, eu já não via os meus amigos como eu via antes. Eu não tinha a mesma rotina como eu tinha aqui em Conquista antes. Eu não via as pessoas como eu via antes, eu não saía como eu saía antes. Eu não bebia como eu bebia antes. A única coisa que eu fazia, e que isso foi despertado pela ansiedade, foi o uso de cigarro eletrônico. E foi algo que eu usei totalmente errado, de maneira totalmente equivocada, pra eu tentar acalmar, né, ali um momento, mas foi totalmente equivocado. E aquilo ali meio que, inclusive, começou a me prejudicar depois. Mas o que aconteceu? Esse ano inteiro foi um ano onde eu senti que Deus, ele começou a me separar. Ele começou a me separar ali, por quê? Eu não ia muito pra Conquista, automaticamente eu não saía muito, diminuía a bebida, diminuía as coisas que eu fazia, então ali eu fui afastando aos poucos, então não tinha sede como eu tinha de sair, eu não era inimiga do fim como eu era antes, eu não virotava finais de semana como eu virotava antes, você tá entendendo? Eu não fazia as coisas como eu fazia antes, e aí ok, quando chegou o momento do Réveillon, no Réveillon mesmo que eu tava melhorzinha, eu passei de preto, porque eu queria, pra mim, eu falei assim no dia, vou passar esse Réveillon aqui de preto,
porque é um luto pelo ano que passou, porque eu nunca mais vou estar nessa posição, eu nunca mais vou viver isso, eu nunca mais vou voltar para aquele lugar. E foi um preto que simbolizou várias coisas, assim, tipo, relacionadas a tudo que eu tava deixando para trás ali, que tinha acontecido comigo. Então, teve a melhora, né? Teve a melhora ali e eu comecei a melhorar. Só que nesse momento, Dória, de Feira de Santana, esse finalzinho, antes de chegar ao Réveillon, até o momento onde minha mãe me buscou, que é algo importantíssimo, que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, foi que eu não... Lembra que eu falei que eu não queria tomar banho, não queria fazer nada? Nesse momento eu não tinha força pra nada. A única coisa que eu fazia, além de estudar, era assistir TikTok. Todo suspense pra falar isso. Mas por que é importante essa informação? Porque o meu nicho do TikTok naquele momento, de Feira de Santana, desse processo que eu vivia, era só palavra de Deus. Deus já agindo ali, né? Era só palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ser estimulada pelos vídeos que eu via da pregadora Camila Barros. E era só ela. Só ela aparecia pra mim. Eu não via ninguém. Eu não via nada. Meu nicho era só ela aparecia. E eu comecei a me identificar com as pregações dela. E eu comecei a, tipo assim, ver que o que ela pregava era, tipo, muito de acordo com a minha vida, com o que eu tava vivendo. Mas ali eu não tinha um entendimento de que, na verdade, era Deus falando comigo o tempo todo. Era Deus ali me dando uma saída no meio daquela situação. Era Deus usando uma pregadora pra me falar que tipo assim, que aquelas circunstâncias acontecem, mas que eu tenho um Deus que é muito maior. Você tá entendendo? Então, assim, naquele momento, as pregações dela começaram a me fazer ter fome das coisas de Deus. E ali, eu comecei a abrir a Bíblia. Tipo, eu comecei a ler a palavra, eu li a palavra. E em um desses dias, eu voltei um pouquinho na história, porque eu não podia deixar de falar isso. Em um desses dias, lá em Feira de Santana, eu lembro que foi numa madrugada. Do nada, eu nunca tinha aberto a Bíblia, não. Eu tinha uma biblinha rosa, assim, até hoje eu tenho ela, que minha avó me deu. Minha avó me deu essa Bíblia, acho que eu tinha 15 anos de idade. Eu levei ela pra feira, né, pra você ver quando a gente tem temor. Aí eu cheguei, eu abri a Bíblia e eu pedi pra Deus falar comigo naquele dia, naquela madrugada. E quando eu abri a Bíblia, me veio no livro de Neemias. E o livro de Neemias é maravilhoso. Esse livro de Neemias falou muito comigo. Mas naquele momento, a palavra que me veio, que os meus olhos bateram, assim, bem aquelas que não sabem muito fazer, que Deus fala comigo. E cai bem em cima. E cai bem em cima. Aquelas ali eu era eu. E aí eu cheguei a abrir, e na hora que eu abri, tava escrito assim, e toda maldição se tornará bênção. Meu Deus. E eu lembro que eu dividi essa palavra com a moça que às vezes trabalhava lá com a gente, onde eu morava. E eu dividi essa palavra e ela falou pra mim, Ingrid, essas manchas, isso aí, é maldição que vai virar bênção. Ela falava, é maldição que vai virar bênção. É só uma preparação. É uma preparação. Ela falava que tinha muitas coisas envolvendo o espiritual, no sentido de muitas coisas, muitos olhares, muitos sentimentos ruins vindo de outras pessoas, sabe? E pra vocês verem que muitas vezes a gente acha que essas coisas elas não existem, mas elas existem. Elas estão perto da gente e a gente só acredita quando acontece com a gente, né? É verdade. Infelizmente, só acreditamos no mundo espiritual quando vivemos algo desse tipo. E ali eu vivi algo tão forte no mundo espiritual, naquela cidade, naquele lugar, naquele apartamento, que o meu corpo, a reação do meu corpo também foi devido ao mundo espiritual. A reação do meu corpo também foi devido a tudo que eu estava enfrentando, porque era uma batalha do inimigo. Era uma batalha do inimigo lutando com fome da minha alma, com fome de mim, porque ele já sabia. Ele já sabia. Exato. E aí, ok. Aí, nisso, eu era encantada com as pregações de Camila Barros. E eu só assistia ela. É tanto que, tipo assim, eu amava ver as pregações dela ali no TikTok, mas eu não passava disso. Tipo, eu não ia pra YouTube ver pregação de ninguém, eu não ia pra igreja. Aliás, acho que eu fui numa vez só na igreja durante esse ano, em Feira de Santana. Eu só assistia ela ali no TikTok e tudo mais, porque eu me identificava com o que ela falava.
E aquilo ali foi me despertando uma vontade muito grande de vê-la pessoalmente. E eu ficava bem assim, deixa eu ver como é que é esse Deus aí. Deixa eu ver como é que é esse Deus aí, né? Tipo assim, é um sentimento que vai despertando. Tipo, mas eu cresci no mundo cristão e nunca tinha visto assim dessa forma. Eu ficava com esses pensamentos, né? Ficava com esses pensamentos. E aí, ok, passei esse Réveillon de preto, dando adeus realmente Ao passado. ao passado. E aí, nisso, eu saí, eu fui embora de Feira de Santana, eu pedi pra minha família pra eu não morar mais lá. E aí, eu mudei pra Salvador. Pra eu morar em Salvador, pra eu fazer medicina, continuar fazendo medicina lá. E aí, ok, me mudei pra Salvador, nisso, nessa transição aí de Salvador e tudo mais, eu terminei o meu relacionamento ali. Não demos certo e ali a gente terminou. E ok, quando chegou essa fase de Salvador, eu passei esse tempo todo, de janeiro, fevereiro, até março. Sempre procurava por Camila Barros na Bahia. Virou fã. Não, velho. Tipo assim, eu queria ver o que tipo assim, como é que era aquilo ali, pessoalmente, aquela pregação dela. Porque eu já frequentei igreja na minha vida e tudo mais, mas eu meio que, tipo assim, eu achava diferente a maneira que Deus usava ela. Mas, na verdade, era Deus falando comigo através dela. Você tá entendendo? Então, tipo assim, era Deus falando comigo através dela o tempo todo. Porque aquela mensagem precisava chegar até você. Exato. E ali eu fiquei pesquisando. Ah, eu vou ver. Eu pensava assim comigo, não, mesmo se for aqui perto, eu pego meu carro e vou. Eu quero ver como é que ela é. Pessoalmente, eu ficava desse jeito. Mas, na verdade, Dora, o que Deus faz? Quando Deus tem um chamado em nossas vidas, ele já vai nos chamando, fazendo o nosso coração arder para aquilo que nós fomos chamados. Isso é verdade. E o que meu coração estava fervendo ali? Por pregação. Porque eu fui chamada para isso, entende? Então, Deus ali, ele foi me chamando através da vida dela. E ali eu fui despertando o interesse. Só que, ao mesmo tempo, o interesse não era nela, era no Senhor. Então, através dela, Deus foi me aproximando dele. Através da vida dela, ele foi me aproximando dele. E ali eu já tava tendo uma rotina de ouvir pregações dela, tudo pelo TikTok. Eu não saía do TikTok. E eu não tinha pretensão alguma de me converter. Eu não tinha. Eu continuava saindo. Eu já tava melhor disso tudo. Eu me recuperei disso tudo. Mas eu já tava saindo. Eu tava, tipo assim, literalmente aprontando ali. Fazendo algumas coisinhas, tal. Mas, tipo assim, bebendo, essas coisas. Mas, assim, com o coração preso de viver aquele momento. Com sede daquele momento. De viver aquele momento. E aí, ok. Chegou um dia, num determinado dia, aleatoriamente, eu simplesmente, ao invés de pesquisar no celular, como eu sempre pesquisava, tipo Camila Barros na Bahia, eu pesquisei assim, eu abri meu notebook de manhã, antes de ir pra faculdade, eram 6 e pouca da manhã para 7. Eu nunca tinha feito isso. Eu abri meu computador e aí eu escrevi assim, eventos religiosos, ó, pra você ver, eventos religiosos em Salvador. Botei assim, ou na Bahia, alguma coisa assim. E eu coloquei no Google. Aí do Google apareceu o Simpla, que eu fui pro Simpla. No Simpla apareceu a Conferência Ouça, em Salvador. Quando eu vi a Conferência Ouça, eu falei, meu Deus, Camila Barros em Salvador. Tipo assim, no mês seguinte. Meu Deus. No mês seguinte apareceu. Eu nunca tinha achado nada dela lá aqui na Bahia, mas apareceu do nada. E aí apareceu junto com Canção e Louvor, que é a dupla que canta Eu Cuido de Ti. E eles são maravilhosos, né? Então, assim, foi um evento marcado. Foi um evento marcado. Predestinado. E essa música era uma música que eu escutava muito, 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 muito antes de me converter. Então, assim, quando eu vi que era eles, eu fiquei mais feliz ainda, porque era eles que estariam lá. E eu lembro que nesse dia eu fiquei super feliz. Eu até postei umas coisas assim no Close Friends. Meu Deus, isso aqui só pode ter sido Deus. Eu desse jeito. Isso só pode ter sido Deus, porque o tanto que eu procurei por esse evento, tal. Tipo, por uma pregação dela, né? E aí, tá. Eu cheguei. Esse tempo passou. Nisso, eu com aquela comunhãozinha com o Senhor, orando de vez em quando, mas não orava todo dia.
Eu lia a Bíblia de vez em quando, mas não lia todo dia. Abria mais a Bíblia do que tu, né? Fala comigo. Aqui caía, aqui é pra mim. Aqui caía, aqui é pra mim. Exatamente, era desse jeito que eu fazia. E aí, eu cheguei e esperei chegar o dia. Pronto, chegou o dia. Que foi dia 24 de abril. Eu nunca vou esquecer esse dia. Nunca vou esquecer esse dia. Dia 24 de abril. Fui pra faculdade, era uma segunda-feira. Esse evento Ouça costuma ser na segunda-feira, né? Que justamente é só pra ir quem tem que estar lá. Quem tem que estar lá. Quem tem que estar lá. E aí, foi na segunda-feira, eu lembro que eu avisei minha mãe, assim, que eu não ia pra aula de noite, porque o evento começava às 6 horas, e aí eu queria ir mais cedo, porque eu sou dessas que eu gosto de sentar na frente. Que eu gosto de estar ali na frente. Quando eu era do mundo, eu ia pra show, eu queria estar na frente. Aí eu não ia fazer menos, né? Eu queria sentar na frente. E aí, eu cheguei e fui pra faculdade. Nunca fui pra faculdade, já era tarde já. Eu fui de manhã, fiquei à tarde e tal. Quando foi de tarde, eu mandei no grupo da minha tutoria bem assim. Gente, vocês sabem onde é a PIB do Brasil, aqui em Salvador, que é a primeira igreja batista, que seria o lugar do evento. Aí uma colega minha da tutoria mandou bem assim, aqui no fundo da faculdade. No fundo da faculdade. No fundo da faculdade. Véi, o evento, simplesmente, no fundo da faculdade. Eu só troquei de estacionamento, Dora. Eu só troquei, assim, de estacionamento. E nisso que eu troquei de estacionamento, eu entrei lá. Fui mais cedo, era 3 e pouca quando eu fui, de tanto que eu queria ficar lá. Eu tava animada demais. Nem sabia. E eu crente que eu só ia pegar minha bênção e ir embora. Tipo assim, eu tava com esse intuito de pegar minha bênção e ir embora. E aí eu cheguei, estacionei, entrei, fiquei lá. E aí começou. Deus sempre tem o dia marcado, Ele tem né? um dia marcado, ele tem um dia marcado. E, assim, foi sobrenatural do início ao fim. A primeira pregação foi de pastor Eduardo, que é pastor Eduardo Gonçalves, que é o marido de pastora Camila Barros. E a pregação dele foi literalmente tudo que eu tinha vivido em Feira de Santana. Não só tudo que eu vivi em termos de saúde, mas em termos de pessoas. Tudo que eu tinha vivido em Feira de Santana. Deus falou comigo ali de uma maneira sobrenatural. Eu lembro que eu ficava gravando áudio e mandando pra minha mãe o tempo todo. Tipo, eu não queria parar de olhar, então eu botava pra gravar no WhatsApp e deixava gravando. E só apertava pra enviar pra minha mãe o tempo todo, porque minha mãe participou de tudo. Obviamente, ela sabia do que tava falando. E ali eu comecei a sentir uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Porque eu vou te falar aqui uma coisa, e eu acredito que muitos que cresceram em ambiente cristão vai concordar comigo. Quando a gente cresce em um ambiente cristão, a gente cresce com a certeza muito grande de que a gente conhece a Deus. Só que filho, como é que é? Filho de crente não é crente. Não é crente. Isso só funciona pra peixe. Só funciona pra peixe. Só funciona pra peixe. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crente. E assim, eu tinha essa certeza muito grande de que eu já tinha visto de tudo de Deus. Só que, tipo, até aquele momento ali, Dora, a minha vida com Deus, ela foi algo que... O porquê que foi impactante pra mim. Porque todo esse tempo que eu tava no mundo, eu fugia da presença do Senhor. Todo esse tempo que eu tava no mundo, eu evitava ir pra igreja. Eu morria de medo das irmãs do coque. Eu morria de medo das irmãs do coque. As irmãs da revelação. As irmãs da revelação. Eu saía correndo, velho. Tipo assim, eu literalmente era aquela pessoa que começava a hora da revelação, eu simplesmente inventava até dor de barriga pra eu não estar ali naquele momento. Então, por quê? Porque eu comecei, as minhas práticas mundanas, elas começaram a me fazer ter certeza de que eu não era digna do Senhor. Elas começaram a fazer eu ter certeza de que, tipo assim, que eu era suja demais pra Ele. A forma que eu vivia no mundo, que era muito no mundo, fazia eu achar que Deus não olharia pra mim. Que Deus não me perdoaria pelos meus pecados. Você tá entendendo? Sim. E Ele é totalmente contrário. Isso é uma visão que o inimigo quer colocar na nossa mente, né? De achar que a gente é indigno do amor de Deus pelo fato... eu sou tão pecadora, cometo tanta coisa ruim, então Deus não pode me perdoar. Deus não tem como Deus me amar. Eu faço tudo o contrário que Ele quer, né? Então é isso que o inimigo quer colocar na nossa mente. Exato. E outra coisa.
eu não tinha essa consciência do Deus perdoador. Eu tinha consciência do que a gente infelizmente ouve. E infelizmente ouve muitos pregarem esse excesso de religiosidade. Aquele Deus assim, pra você o tempo todo, sabe? E isso me afastou muito de Deus. Sem querer, por um ato de eu estar me achando péssima pra estar na presença dele, mas ao mesmo tempo eu me afastava dele. Tipo assim, eu não tentava, eu não fazia aquilo de tipo assim, não, eu reconheço que eu sou muito pecadora e eu vou buscá-lo. Eu reconheço que eu sou muito pecadora e eu vou sair correndo dele. Você tá entendendo? Tipo, e Deus, ele não quer formalidade. Deus, ele não quer que a gente se arrume, se ajeite, se oriente, se encaminhe pra você chegar até ele. Deus, ele chama a gente do jeito que a gente tá. Venha como estás. Venha como estás. O que acontece depois é depois. Você precisa ser transformado depois. Você precisa mudar depois, que eu vou chegar nessa parte também. Mas antes de você viver a vida com ele, você tem que ir do jeito que você tá. Ele te quer do jeito que você tá. Os seus pecados não assustam a Deus. Os seus pecados não te afastam de Deus. Os seus pecados não vai fazer com que Deus olhe pra você e considere você menos escolhido do que você é. O que você faz depois de você encontrar ele é com você e ele. Mas antes disso, ele te quer exatamente do jeito que você tá. Ele quer você exatamente daquela forma. Então, tipo assim, Dora, quando eu cheguei naquela conferência, eu experimentei um Deus que me chamou do jeito que eu estava. E eu fui. Eu não tinha intuito de me converter. Eu não tinha intuito de mudar a minha vida ali por Deus. Não tinha nenhum, mas eu amava ele. Eu amava a Deus. Deus sempre foi a minha primeira opção nos momentos de medo, né? Porque quando a gente não conhece ele de fato, infelizmente a gente busca ele nos momentos que a gente precisa. Não é no qualquer momento que a gente busca a Deus, quando a gente não anda com ele, né? A gente busca ele nos momentos que a gente precisa. E eu sempre soube ter isso na minha mente. Tipo, aconteceu alguma coisa, pronto, vou orar a Deus. Porque eu sei que meu Deus é maior. Mas era só isso. Era esse relacionamento raso, sabe? Tipo um socorro. Um socorro, era o relacionamento de socorro, assim. E aí, quando eu cheguei lá, teve essa pregação de pastor Eduardo, e aí veio canção e louvor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Canção e louvor, o momento de canção e louvor, eu sinto que ali foi onde a presença veio assim, com tudo, sabe? Com tudo, porque eles cantaram uma música que se chama Chegou na Casa. E eu vou ler essa música. Será que eu posso? Pode ser. Vou pegar a música aqui. Eu vou ler a letra dela porque ela é muito. Deixa eu colocar aqui primeiro. Foi ela que foi começando a te impactar, no caso, né? Foi porque a música parecia que era pra mim. Acho que dá contato. Deixa eu botar assim. A música, na hora que eles começaram a cantar, eu me vi exatamente no cenário de Feira de Santana. E é bem assim, ó. Quer ver? Deixa eu botar no que tá bom. A casa estava cheia. A música é uma referência da história de Jairo e de Thalília Decome, né? E aí fala, a casa estava cheia e o povo todo chorando. O clima era triste e a música tocando. A menina sem vida e sua mãe aos prantos. Jairo bem do meu lado, ao choro se derramando. A multidão olhando para ver o que acontecia. E eu me sentia muito observada nesse momento de Feira de Santana. E tá aqui, a multidão olhando para ver o que acontecia. Quando eu cheguei no meio de toda aquela agonia, falei para que chorar se a menina apenas dorme. Quando eu afirmei isso, foi um alvoroço enorme. Onde a menina estava, eu vi a morte reinando. Pensando que mandava, mas na casa fui entrando. Peguei em sua mão e a ela... dá vontade de chorar. A ela eu ordenei, menina, levanta. A menina levanta, o povo espantado. O pai agora chora, mas não amargurado. E a morte que reinava como forte
fugiu quando eu dei a ordem, pois quem reina é o mais forte. E aí tem essa parte aqui. Só tem forte no lugar até chegar outro mais forte. Só tem morte reinando até Jesus dar a ordem. Tristeza e amargura, quando eles chegam, vão embora. E a casa que era triste, agora se enche de glória. Se estão duvidando, é porque não estão sabendo que quem entrou na casa tem poder sobre o tempo. Morreu, não tem mais jeito, agora é o final. Jesus chegou na casa e vai por fim ao funeral. Aí é que ele fala, é o fim do choro, é o fim da luta, mas não o fim da história, é o começo do dia, é o dia marcado. Aí eles cantavam, é o dia marcado, é um momento exato, pois ele não se engana e não é enganado. Jesus não se atrasa, nem se adianta na hora. Não chega no velório só para ver e ir embora. E hoje ele chega na tua vida e te ordena agora. E eles falavam, agora, recebe vida agora. E eles continuavam, recebe cura agora, recebe graça agora, recebe fogo agora. Eu profetizo agora. E eu sentia, eu de fato, recebendo isso tudo, assim. E uma canção de refrigério, né? Exatamente. E tipo, na verdade, ali eu vi a minha história sendo cantada. E eu não tava entendendo, era nada do que tava acontecendo ali. Deixa eu te falar uma coisa. Foi algo tão sobrenatural que, pela minha cabeça, uma hora eu fico, meu Deus, será que essas pessoas sabem quem eu sou? Será que alguém fofocou Será pra que eles? alguém falou comigo? Não, de verdade, verdadeira. Eu fiquei, assim, impactada. E aí veio a pregação de Camila. E Camila, ela pregou sobre duas coisas. Que é a minha história com o Senhor. A primeira, ela pregou sobre Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E enquanto ela pregava sobre Pedro, eu comecei a conhecer esse Deus perdoador. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus foi lá e ainda assim buscou a Pedro. Quis Pedro, desejou Pedro. Entende? E a outra palavra que ela pregou foi de apóstolo Paulo, que quando era Saulo, o encontro de Saulo no caminho de Damasco com Jesus, né? Que Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? E Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era alguém que ele, literalmente, ele matava os do caminho, que ele chamava o pessoal cristão os do caminho. E foi no caminho que ele encontrou Jesus. Oh, que ironia. Não é? E foi no caminho que ele encontrou Jesus através de um resplendor de luz. E ali a vida dele nunca mais foi a mesma. E foram duas mensagens que me impactaram de uma maneira sobrenatural, porque eu tava me sentindo tanto Pedro quanto Paulo ali, sabe? Eu tava sentindo literalmente que o meu encontro com Jesus estava sendo ali. É o meu corpo, eu me arrepiava toda. E eu, sinceramente, eu só não queria ir embora nunca mais. Eu não queria ir embora nunca mais dali. E aí teve uma frase de Camila que ficou na minha mente. Que ela falou assim, tu até vacilou, mas o teu amor é real. E eu via toda a minha história ali, porque ela falava o tempo todo sobre justamente pessoas que vivem a vida toda errada, mas que amam Jesus acima de todas as coisas. E quando ela falava aquilo, eu sentia que eu era aquela pessoa. Eu vivia toda errada, mas o meu coração era dele. Ardia por ele. Eu vivia a vida toda errada, mas ele é o meu dono. Eu vivia a vida toda errada, mas ele estava chamando por mim. Você tá entendendo? Então, tipo assim, ela chegou, ela falou, na hora que ela falou isso, ela falou, inclusive, na minha frente, assim, meu Deus do céu. Eu ficava desse jeito. Só que meu corpo, teve outra hora que meu corpo, ele balançava. E aí ela falou, tem gente que tá balançando igual barco. Meu Deus. Foi, desse jeito. Foi muito forte. Sentindo a presença mesmo, assim. E ali, eu, literalmente, eu não tava mais no planeta Terra. Eu vivi algo tão forte e ficou na minha cabeça assim. Que ela falou, aquele que alcança, deixa, ou aquele que deixa, alcança a misericórdia. E essa foi a última frase que ela falou antes de chamar as pessoas. Quando ela foi chamar as pessoas, eu tava presa na cadeira. Eu não conseguia levantar, mas eu queria mais do que a minha própria vida levantar ali. Mas eu não conseguia levantar, mas eu queria, sabe? Mas eu tipo assim, eu já não tava sabendo quem eu era. Eu não tava, tipo assim, eu só tava
perdida naquele amor. Eu tava perdida naquele sentimento. Porque Jesus, quando ele encontra a gente, quando nós encontramos ele, na verdade, né? Quando a gente tem esse encontro com Jesus, ele nos mostra primeiro o amor. A primeira coisa que a gente sente quando encontra Jesus é o quão amado nós somos por ele. E eu sempre tive essa questão de que eu era carente, sabe? Eu me sentia meio carente, assim. Eu nunca imaginei na minha vida que Jesus ia me olhar, ia me querer, ia me amar, sabe? Ainda mais com a vida que eu tinha e tudo mais. E ele me quis, e ele me ama. E ali eu fiquei presa, eu não consegui sair do lugar. E Camila até contou. Ela contou 1, 2. Quando ela chegou no 2, ela falou 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Ela demorou muito. E eu não ia. Ela dando a chance. E eu não ia. Só que era vergonha, aquela vergonha que não. Gente, essa vergonha não ajuda em nada. Porque tu não vai nesse momento, mas 2 dias tu vai igual eu. 2 dias depois tu vai igual eu fui. E aí, ok. Eu cheguei, não fui, mas eu saí daquele lugar transformada. Eu recebi a cura, eu recebi vida, eu recebi amor, eu recebi graça, eu recebi misericórdia, eu me senti vista, eu me senti desejada, eu me senti chamada. Você tá entendendo? Eu saí daquele lugar que, tipo, nada mais tinha, eu não tinha olhos pra mais nada. Ali, naquele lugar, naquele momento, foi onde tudo perdeu o sentido pra mim. Tudo foi considerado como perda. Porque eu encontrei o meu Cristo. Sabe? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei, eu entrei dentro do carro, eu lembro que eu ainda mandei uns áudios pra um amigo meu da época. E, oh, meu Deus, os áudios eu não conseguia falar um A. O famoso áudio que eu falava assim... Eu tô bem, não, mas eu não tô bem, não. Mas eu tô bem, desse jeito. Mas eu não tô bem, não. Ah, não, eu tô ótima. Eu não sabia nem como é que eu tava. De tanta euforia. De tanta euforia, de tanta, meu Deus, emoção. Leveza. Eu senti a unção, eu senti poder, eu senti glória. Você tá entendendo? Eu senti tudo aquilo ali. E aquilo me acompanhou até em casa. É tanto que eu não dormi. Eu cheguei em casa, eu não aceitei Jesus ali, mas eu não dormi. Eu passei a madrugada querendo saber que Deus era aquele. Eu passei a madrugada que eu falava, não, como é que pode? Eu cresci a vida inteira, fui criada num lar cristão. Fui criada num lar cristão. E eu não ter conhecido Deus desse jeito que eu conheci aqui agora. Não, eu quero saber que Deus... Eu quero saber quem é Ele. Eu quero saber quem é Ele. Eu quero saber quem me fez sentir isso tudo. Eu quero saber quem fez a minha vida ser impactada dessa maneira aqui agora. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu lembro que eu comecei por Atos, porque eu fiquei curiosa com a história de Paulo, que Camila tinha pregado. E aí eu comecei por Atos e eu fui lendo Atos. E aí eu fui lendo. Só que isso passou uma madrugada. No dia seguinte, eu não prestei pra nada, só pra ler a Bíblia. Eu li a Bíblia o dia inteiro. No terceiro dia que eu li a Bíblia... Gente, isso que eu fiz, eu mal dormi. E se eu não me engano, eu nem cheguei a dormir. Só lendo a Bíblia. Só lendo a Bíblia, porque eu estava impactada com a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela gera impacto. Onde há a manifestação da glória de Deus, é manifestação, é impacto, gera impacto. Entende? E tipo assim, passou... Eu ainda estava impactada com aquilo ali. E aí passou esses 2 dias, no terceiro dia, eu entrei no livro de Romanos. No que eu entrei no livro de Romanos, eu comecei a ler Romanos. Romanos é um livro onde tem tudo o que eu era, tudo que eu fazia. Tem todas as coisas que eu tinha vergonha que Jesus visse que eu fazia. Mas ele via tudo. Ele via tudo. Tinha todas as coisas que me deixaram, que fizeram com que eu achasse que ele nunca me amaria. E ali tem no livro de Romanos. Porque a Bíblia tem muito claro o que você não deve fazer e o que você deve fazer. E tá ali tanto no Velho Testamento como na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então eu li o primeiro capítulo de Romanos, e quando eu li aquele capítulo, eu me rendi ao Senhor. Eu ajoelhei de joelho, eu dei de cara com a verdade naquele momento. E foi um momento de fato, de encontro de verdade. E eu ajoelhei chorando, com muitas lágrimas, com muitas lágrimas, com muitas lágrimas, com muitas lágrimas. E eu falei, Senhor, eu não quero fazer mais isso.
Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais ter essas práticas. Eu não quero mais fazer nada que não envolve os teus caminhos e o teu desejo pra minha vida. E dali em diante, eu nunca mais fui a mesma. Então, foi nesse momento do quarto, após a leitura da Bíblia, que Deus te resgatou. Me Deus resgatou. te encontrou. Ali foi um encontro da verdade mesmo, porque todos nós precisamos ter esse encontro com Deus. Todos nós precisamos ter um encontro com a verdade, né? Porque quando a gente tá aí fora, a gente até diz muitas coisas. Vai contra muitas coisas. Prega muitas coisas de uma maneira defensiva, né? Mas quando a gente lê a palavra, e a palavra ela entra dentro da gente, a gente vê que na verdade tá tudo ali. Conhecerei a verdade. E a verdade vos libertará. Vos libertará. E a verdade me libertou. Me libertou de tudo, porque a partir daquele momento, a minha vida, tudo que passou, já não era mais importante. Paulo diz que ele considera tudo como esterco, comparado ao encontrar Jesus. Então, todo o meu passado eu considero como perda, como esterco mesmo. Porque quando você encontra com o Senhor, tudo do mundo não faz mais sentido. Você não vê mais razão para viver do jeito que todas as pessoas vivem. Deus, ele anda na contramão do mundo, sabe? Ele anda na contramão do mundo e ele não se agrada com tudo que as pessoas do mundo se enchem, praticam, sabe? Deus, quando muitos na terra são prodígios, quando tem muitos prodígios aqui na terra, aqueles que todo mundo olha, que fala isso e aquilo, esses que se enchem, dizem ser muitas coisas, enchem de ego, aqueles que todo mundo considera isso e aquilo aqui na terra. Deus, ele escolhe os improváveis. Deus, ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele escolhe as criaturas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque a sabedoria desse mundo, para Deus, é loucura. Deus, ele não trabalha da mesma forma que as pessoas trabalham aqui no mundo. E as pessoas aqui na Terra, elas são muito presas a coisas materiais. Elas são muito presas ao próprio ego, sabe? É tanto que tem uma frase que eu amo muito, que é assim... se o Deus que você serve nunca discorda de você, se o Deus que você diz servir não discorda de você, você está servindo uma versão idealizada de si mesmo. Nossa. É forte. É forte, porque, tipo assim, as pessoas aqui na Terra, elas são assim, igual eu vi no Twitter uma vez e eu, sinceramente, eu oro por essas pessoas. E porque essas pessoas precisam de oração, Dori, de fato, porque assim, o inimigo, o príncipe deste século, ele cega o entendimento de uma maneira tão absurda, porque eu era cega. Hoje minha avó me conta coisas que ela me falava da Bíblia antes de eu me converter, que eu não tenho ideia. Ela fala, Ingrid, eu já falei isso pra você várias vezes. Eu já preguei isso aqui pra você várias vezes. Minha avó tinha uma congregação, antes dela ser a congregação como está agora, o lugar, era de um outro lugar e eu não consigo me lembrar o outro lugar que era. E eu já fui. E eu não consigo me lembrar, porque o inimigo, ele cega o nosso entendimento e para que a gente não conheça a verdadeira luz de Cristo. O cristianismo, o evangelho, ele só é conhecido na sua própria luz. É só igual o sol. A gente só conhece através da luz, do calor. O evangelho, ele precisa ser vivido. O sol a gente precisa sentir. O evangelho precisa ser vivido, você tá entendendo? Pra, tipo assim, para as pessoas entenderem o que é o evangelho. E aí no Twitter muitas pessoas se rebelaram, muitas pessoas criticaram. E eu entendo porque o inimigo cega mesmo, cega o entendimento, faz. E tá escrito na palavra, sereis odiados por conta do meu nome. Então a gente sofre muitas coisas mesmo por amor a Jesus, mas a gente sofre sorrindo, porque é por amor a ele. E por amor a ele eu encaro qualquer coisa, nada me dói, porque ele é a cura. Porque vai me machucar, ele é a cura. Vai falar alguma coisa pra mim, ele vai me restaurar. Vai fazer qualquer coisa, Deus vai me restaurar, Deus vai me curar, Deus vai me dar graça. Entende? Ele é a resposta. Ele é a resposta. Então não tem por que eu me abater por essas coisas. E aí eu vi um comentário assim, eu não sei que Deus é esse, eu não esqueço isso. Eu não sei que Deus é esse que não ama a gente como a gente é. E nem pretendo conhecer. Nossa.
E isso foi algo que eu fiquei, assim, pensativa, porque hoje em dia as pessoas não têm mais temor com o nome de Deus, né? Não tem mais, não tem... Eu entendo a parte da ignorância, porque é ignorância. Mas também não tem temor, não tem reverência às pessoas, sabe? Não estão nem aí para Não as coisas estão de nem Deus. aí para as coisas de Deus. Então o mundo, ele caminha de maneira muito oposta, assim. E aí quando a gente entra no reino e a gente dá de cara com um universo totalmente diferente, com um mundo totalmente diferente, onde somos separados, literalmente escolhidos, chamados, separados deste mundo de cá, a gente não tem o mesmo olhar para o que ficou atrás. A gente não tem o mesmo olhar para o que tá aí fora. Não tem. E como foi essa sua transição da velha Ingrid para a nova Ingrid? Como foi essa mudança de hábitos? Como você foi se encontrando no caminho de Cristo? O que você foi deixando de lado primeiramente? Como foi a sua nova vivência? Perfeito. Beleza, Dora. Porque assim, a gente sabe que a gente, querendo ou não, é um mundo totalmente diferente, né? A gente acaba deixando de lado amizades, deixando de lado o nosso velho eu. Então, como foi essa adaptação de sua vida? Então, foi mais ou menos assim. Aí eu tive esse encontro com Jesus no meu apartamento. E aí pronto. Os próximos dias, meses, ano quase, vai formar. Foi literalmente eu tendo muita sede e muita fome da palavra. E ali, Dora, os dias que vieram em seguida, foram dias onde eu passei a não funcionar para mais nada que não fosse as coisas do Senhor. Eu não falava sobre outra coisa, eu não postava sobre outra coisa, eu não conversava sobre outra coisa, eu não pensava sobre outra coisa. E foi uma fome e uma sede muito grande que faz parte do primeiro amor, né? Mas eu vou te falar uma coisa, que o meu primeiro amor nunca passe. Porque eu amo ser apaixonada por Jesus. Eu amo. E desde o início eu fui muito, muito, muito apaixonada por ele. Muito apaixonada por ele. Então eu passei ali aqueles dias onde eu comecei a me afastar das pessoas. Por quê? Porque o mundo aí fora, na verdade, o evangelho causa coceira no ouvido, né? Causa incômodo no ouvido das pessoas que não conhecem a Deus. E quanto mais eu falava de Deus, mais as pessoas se afastavam de mim. E acabou que uma pessoa, que no caso eu, que era cheia de amizades, eu era rodeada de amigos, rodeada de tudo. Todas essas pessoas, eu renunciei. Todas as pessoas se afastaram. Ou uns se afastaram por eles mesmos, outros eu renunciei. E foi algo que eu fiz assim muito tranquilamente, porque eu estava vivendo algo totalmente diferente do que eu já vivi. E se eu tinha um entendimento assim, se a pessoa não entende que eu encontrei o meu Cristo, tipo assim, o meu Deus, o meu amor, o meu amado, o meu noivo, o meu esperado, ela não precisa entender mais nada na minha vida. Você tá entendendo? Tipo, se não entende que Deus salvou minha vida, que Deus me salvou, que Deus me libertou de tudo que eu era, que Deus me curou, que diagnósticos que eu nem cheguei nessa parte, né? Nem cheguei até a esquecer, que diagnósticos que tinham me dado tinham sido destruídos pelo nome do Senhor. Eu não tive nenhuma das doenças que falaram que eu teria. Eu não tive nada que disseram que eu teria. Nenhuma doença permaneceu. Nenhum mal permaneceu. Deus, ele me libertou de tudo que eu era. Ele me libertou de bebidas, ele me libertou de cigarro eletrônico, ele me libertou de doenças, ele me libertou de pensamentos autodestrutivos, ele me libertou de depressão, ele me libertou de ansiedade. Se aquelas pessoas, elas não tinham entendimento de que eu estava vivendo o meu melhor, a minha melhor fase, o meu melhor momento, eu não preciso que elas me entendam mais. Entende? Deus é prioridade na minha vida. Deus foi prioridade na minha vida desde o meu primeiro encontro com ele. Deus, ele foi prioridade na minha vida quando eu joguei todas as minhas roupas de lado, porque eu só andava de decote, só andava de roupa curta, as minhas fotos do Instagram era só biquíni, bunda pra um lado, bunda pro outro, entende? Tipo assim... É em busca de uma aprovação em busca dos de uma outros. aprovação que, na verdade, caiu por terra porque eu sou aprovada por Deus. Você tá entendendo? Tipo, tudo isso caiu por terra porque Deus me viu. Deus me viu. Então, ali naquele momento, eu já não me importava com mais nada. Eu não me importava, eu não me importei. É tanto que eu fico até... Às vezes eu tenho até uma certa preocupação de falar assim, que eu não senti. Porque eu não posso falar que renúncia não dói. Porque tem gente que dói, tem gente que sente. Mas as minhas não doeram, sabe? Não doeram no sentido de que, assim... Eu sabia que era algo que eu tinha que fazer. Mas o amor dele
curou até os indícios de dores que eu cheguei a sentir. Você tá entendendo? Então, até o que eu senti era muito nada comparado ao amor de Deus me preenchendo assim. E aí, nisso, eu fui passando, eu fiquei em Salvador por mais alguns meses, porque eu finalizei o semestre lá. E o que aconteceu? Voltei pra Conquista. No que eu voltei pra Conquista, eu comecei a ter mais certeza ainda no meu chamado, né? Chamado da palavra. E aí, a sede e a fome só aumentando. Perseguições, muitas perseguições. Vieram de brinde. Vieram de brinde. Por exemplo, teve uma determinada semana no Twitter que parecia que não tinha um na timeline que não tava me xingando. Era assim. Mas assim, eu entendia tudo o tempo todo. E é aquela coisa que a gente já conversou uma vez. Quando a palavra ela entra, ela gera incômodo. E contra a palavra não há argumentos. Entende? Eles tinham que falar alguma coisa porque eles não podem argumentar a verdade que é a palavra. Não podem falar da palavra. Entende? Então eles tinham que jogar o que eles estavam sentindo da palavra entrando neles em alguém. E era eu. Entendeu? Então, tipo assim... O confronto que eles sentiam, eles precisavam passar pra frente. Exato, porque é a maneira que o mundo faz. O mundo é assim. Estamos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo, né? E aí, ok. Nisso eu passei por todas essas coisas, perseguições, e aí começou a parte de renunciar à minha vida acadêmica. Você largou a faculdade de medicina? Larguei a faculdade de medicina. Larguei a faculdade de medicina, renunciei à faculdade de medicina por um direcionamento do Senhor. E isso foi confirmado por ele, onde ele disse que eu estava fazendo a coisa certa, no momento certo, do jeito certo, sob o comando dele. Então, assim, Dora, algo que eu tenho pra falar sobre isso é o seguinte. O que Deus tem nas nossas vidas só veste na gente. Nossa. Nada vai tomar. Nada vai tomar. O que Deus tem na sua vida, podem até pegar sua túnica emprestada e tentar vestir, mas não vão conseguir que a sua túnica entre. O que Deus teve na minha vida, tentaram tomar, mas a minha túnica é minha. Você tá entendendo? A minha túnica é minha. A minha túnica é minha. E ela só cabe em mim. E Deus, ele faz assim na nossa vida. O propósito que ele tem na nossa vida é na nossa. Ele tem um propósito na vida de cada um. Eu não preciso pegar o seu, você não precisa pegar o meu. A gente não precisa de nada disso, você tá entendendo? O propósito nos encontra. O propósito nos encontra. E eu fico muito feliz com isso, porque eu encontrei o meu propósito, eu encontrei. E o meu chamado em Deus é algo que foi tão surreal de viver, e tá sendo tão surreal, porque eu nunca vivi tão feliz na minha vida. Eu nunca fui tão preenchida na minha vida, porque nós fomos criados para a glória dele. Nós fomos criados para manifestar a glória dele. Nós, quando Deus criou, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, certo? Sim. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quando ele me criou, quando ele te criou, ele estava pensando nele. Nós somos criados para glorificar o nome dele. Então, todos os nossos propósitos acabam nele. Se o teu propósito não acaba nele, você não vai ficar feliz. Você vai rodar o mundo igual eu rodei, procurando por diversas coisas para tentar te preencher, e você não vai ser preenchido. Você vai rodar o mundo, você vai buscar em bebida alcoólica, você vai buscar em cigarro, você vai buscar em drogas, você vai buscar em tudo, você vai buscar em adultério, você vai buscar em tudo. Em tudo. E você não vai achar. Porque o que te satisfaz, já que cada um de nós temos um espaço do tamanho dele dentro de nós, o que te satisfaz é você encontrar o seu propósito nele. Então, assim, comigo foi exatamente isso que aconteceu. Hoje eu entendo eu ter passeado no mundo. Hoje eu entendo tudo que eu vivi no mundo. Me arrependo como no pó e nas cinzas, assim como Gijó. Porque eu não queria ter vivido o que eu vivi, mas foi necessário. Foi necessário eu ter vivido tudo que eu vivi para eu estar aqui hoje falando de Jesus. E foi necessário eu ter passeado porque Deus nos usa justamente aonde a gente esteve. Deus nos usa no que a gente viveu. Deus nos usa nas dores que a gente teve, nos caminhos que a gente passou. Então, diversas vezes eu encontro pessoas que já viveram, que estão vivendo algo que eu já vivi. E aí eu posso ajudá-las, sabe? Então, tipo assim, mas a maior felicidade de todas é que eu renunciei tudo por amor a Ele. Eu renunciei tudo por Ele. Eu vou viver pra Ele, a minha vida dele. E eu nunca estive tão feliz. Nunca. E até o fato de você ter vivido todas essas coisas mostra o poder dele de ter te tirado daquele lugar. Muito. De, tipo assim, ele escolhe quem
Ele quer. Exato. Ele escolhe o improvável. Não importa o nível de pecado Não que você importa. esteja. E eram muitos, A mão poderosa dele te tira de Eram qualquer muitos. lugar. E é justamente isso, tipo, eu saí de uma pessoa que achava que tinha medo de Deus. Eu saí de uma pessoa que achava que era suja demais pra Deus. Eu saí de uma pessoa que eu achava que era, tipo assim, que jamais Deus me olharia do jeito que eu tava. Tipo, jamais pra uma escolhida, pra alguém que tem um chamado, alguém que foi chamado por ele pra levar a palavra dele, pra ser pescadora de almas. Entende? Tipo assim, Deus, ele tem algo em todas as vidas. Tem. Ele tem algo muito forte na vida de cada um. Se todo mundo vivesse a vida pra buscar a Deus, ao invés de tentar satisfazer o próprio ego e as próprias vontades, eu tenho certeza que o mundo seria totalmente diferente. Sim. Eu falo por mim. Eu falo por mim, porque a minha vida antes era uma vida triste. Era uma vida de derrotas, era uma vida de tristeza, de amargura, de decepção. Era uma vida onde eu tentava alimentar o meu ego. Uma vida de loucura, uma vida de, tipo assim, que, velho, o resultado não teve, porque não levava a lugar nenhum. Não tinha resultado, não levava a lugar nenhum. Era divertido naquele momento, mas hoje eu olho, eu tenho pena do que eu fazia ali. Eu tenho pena de mim por ter vivido aquilo, você tá entendendo? Uma vida sem propósito, Uma né? vida sem propósito, sabe? Tipo, meu Deus. E hoje, a gente tendo a comunhão com Deus que nós temos, nós duas nos transicionamos. A gente se conheceu no mundo e a gente hoje... Só que a gente só se aproximou com um propósito. Com propósito. Você tá entendendo a diferença? Por quê? Porque Ingrid e Isadora naquele momento não era pra Ingrid e Isadora estar juntas. Mas a Ingrid e Isadora de hoje tem propósito juntas, você tá entendendo? Tem uma amizade que foi construída e lapidada por Deus. Por Deus. Porque eu e você foi Deus, você tá entendendo? E olha a leveza da nossa amizade, olha a leveza de como é a nossa relação hoje. Então, viver em Deus nos proporciona felicidade em todos os âmbitos. Não tô falando que não tem tempestade, mas Ele está na tempestade. Não tô falando que você não vai cair, mas Ele tá na tua queda. É Ele que te levanta. Não tô falando que vai ter dor, mas lá no final da dor tu vai entender o porquê dela todinha. Você tá entendendo? O porquê do processo. E o quanto Ele esteve com você lá o tempo todo. Uhum. Porque a paz que excede todo entendimento que Ele tem não é deste mundo. É uma paz que Ele dá. Não é a paz do mundo. É uma paz que Ele nos dá. E só tem essa paz quem tem Ele no coração. Só tem essa paz quem aceita Jesus como seu Salvador. Seu escolhido. Tudo, seu amado, seu Senhor, tudo, né? seu tudo, seu Senhor, seu tudo. E hoje, tipo, sendo testemunha do que você viveu, porque eu pude acompanhar a Ingrid do passado com a Ingrid de agora, e é, tipo, notório. Só Cristo mesmo pode fazer uma mudança dessa de, tipo assim, de você deixar práticas que tinha prazer Tudo. No momento. Exato. E hoje ter repulsa dessas práticas e ver essa transformação que homem nenhum é capaz de fazer. Nenhum. Que ninguém alcança aquele lugar que só Cristo pode alcançar. E viver isso e ver isso é muito gratificante. E faz a gente a cada dia mais querer se apegar a Cristo. Porque só Ele tem isso para nossas vidas, essa transformação. E é engraçado, você falou aí que essa mudança só pode ser feita por Ele, né? Quantas vezes eu não falava pra minha mãe assim, eu vou mudar. Nem eu era capaz de fazer essa mudança. E eu gosto porque Ele pega o impossível. Ele gosta do impossível. Ele gosta do impossível. É tanto que muitos duvidam, né? Muitos não acreditam. Muitos... Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem, porque as pessoas não acreditam. Conheça a Deus. Quando você conhecer a Deus, a gente conversa. Aí você vai acreditar. Aí você vai acreditar. Porque, de fato, não, é só quem fala que não conhece Ele. Porque quem conhece não tem dúvidas. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E Ele fez comigo isso aqui, ó. Então, Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia. Deixaram tudo e o seguiram. E é isso, eu deixei tudo por Ele. E deixaria muito mais. Muito mais. Ele vale a nossa vida. Ele é digno de todas as coisas. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é... E o que mais mudou em você? Tipo, na Ingrid antes pra Ingrid agora, que você fala, meu Deus, obrigada por essa transformação. Deixa eu ver. Tudo. Eu mudei tudo. Eu mudei tudo. Ó, o amor pelas pessoas. O amor, acho que é o principal fruto, né? Do espírito. O amor pelas pessoas. Você amar pessoas assim. Tipo assim, você ter esse carinho com as pessoas tá te machucando e você continuar amando. As pessoas estarem te dando direta no Twitter e você continuar amando.
porque é fruto do Espírito. Quando você ama a Deus, você aprende a amar as pessoas. Eu costumo dizer assim, quando eu converso muito sobre relacionamentos, essas coisas, eu falo, a característica principal de uma pessoa tem que ser amar a Deus acima de todas as coisas, porque hoje eu percebo que a gente só sabe amar de verdade quando a gente ama Ele primeiro. É assim. E as demais coisas ele vai nos acrescentando, né? Nos acrescentando. É verdade. Mas é isso, Dorita. Foi maravilhoso estar aqui com você. Você é muito especial. Você de também verdade. É muito especial. É só o início do propósito de Deus em nossas vidas. Eu tô muito feliz de estar nessa caminhada junto contigo. Eu tô muito feliz de ter sido você. Eu também. Porque você é diferente, você é especial. E Deus tem feito a luz dele resplandecer no teu rosto. Amém. E eu te admiro muito, viu? Amém. Muito, muito. Eu te amo demais. Eu te amo demais. demais. A mesma coisa que eu tenho pra falar pra você. Me orgulho muito, muito, muito da pessoa que você tem se tornado em Cristo e poder acompanhar essa trajetória da sua vida. Me emociona, enche meu coração de alegria. Chora não. Você chora hoje. E poder acompanhar isso, eu tenho certeza que Deus nos uniu por um propósito. Nosso propósito tá atrelado. A Ingrid com a Isadora. Eu sei. É algo maior. É dele, eu sinto e isso no meu coração. A gente sabe. E eu tô muito feliz de ter escutado sua história. Creio que sua história irá impactar muitas pessoas também. Porque, com certeza, é no secreto isso que muitas pessoas sentem mesmo. É verdade. E através da sua vida, creio que irá iluminar outras vidas, que outras vidas vão ser tocadas pelo seu testemunho. É o que eu espero. É muito corajoso da sua parte ter compartilhado essa trajetória da sua vida, suas dores, porque compartilhar dor não é fácil. Não. Gerar testemunho dói. Gerar testemunho dói muito. Mas a vitória vem. Em nome de Jesus. E tô muito feliz por você, o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu em Cristo. É lindo ver isso. E que as pessoas vejam isso, que as pessoas abraçam e que a luz do Senhor, ela está sobre sua vida, ela resplandece em você. Isso é nítido e estou muito feliz por você. Que Deus te use mais, cada dia mais. Amém. Nós duas. Nós vamos viver muita coisa junto. Eu sei disso. Eu sinto isso. Eu sei disso. E que as pessoas que estejam assistindo, elas saibam, elas tenham essa certeza de que Deus te quer exatamente assim. O que acontece depois é com você e ele. Mas vai do jeito que tu tá. Vai do jeito. Porque eu tô com não sei o que aqui. Vai tu e o negócio. Vai tu e vai todo mundo. Porque fornecedor. Vai também. Vai todo mundo. De verdade, Deus te quer desse jeito. Desse jeito. E uma coisa que eu quero falar aqui, né, para as pessoas que prova minha e sua é que a gente tem que se apegar a Deus em primeiro lugar e buscar pessoas que estão no mesmo propósito que a gente, se aproximar de pessoas que nos aproximam de Deus, porque isso é muito bonito, isso é muito gratificante, a gente ter pessoas que estão no mesmo caminho, que estão na mesma visão, no mesmo propósito, e Deus une essas pessoas. É verdade. Deus traz para nossa vida essas pessoas, né? A gente vive a frase que eu falava no mundo, mas eu retiro o que eu falava no mundo, porque quando eu falava no mundo, eu não vivia, porque eu só vivia com você. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Une propósitos. A gente é prova viva disso. A gente é prova viva disso. E hoje eu sei o que é isso, de fato. E isso, só para contextualizar também, isso é a resposta de oração. Muito. Porque quando a gente se converte, a gente fica, por hora bate aquele medo de, vou ficar sozinho e não sei o quê. Só que Deus, ele coloca as pessoas certas no nosso caminho. Coloca. Eu pedi em oração, você pediu em oração. Eu fui para a conferência juntas lá no Rio de Janeiro, e lá na conferência, uma das pregações falou assim, você tem que se juntar. E aí, naquele dia, eu orei. E aí, atuei. Juntas. A resposta de oração. Você é a resposta de oração na minha vida. E acompanhar isso, ver o que Deus tem feito na sua vida, é muito gratificante, é muito poderoso o que a gente está vivendo no secreto, no bastidor. Não, o que a gente está vivendo. Gente, conheça Jesus. Conheça Jesus, porque eu vou te falar uma coisa, nada que tu gosta aí do mundo, nada.
tem a satisfação que ele dá. Supre, verdade. Véi, ele é perfeito. Ele é o amor, ele é a vida. Ele é a vida, ele é o caminho, ele é tudo. Caminhar com ele é a coisa mais gostosa do mundo. É paz, é alívio. É paz, é alívio, é tudo. É tudo. Então, ele é o melhor amigo. Ele é o melhor amigo, verdade. E, tipo assim, muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Muito obrigada por compartilhar sua história. É a nossa. É nossa, a gente tá muito juntas. A gente tá muito juntas. Que sua história chegue aos corações, que transforme os corações e que Deus continue te usando poderosamente, porque Ele vai te usar. Você é uma escolhida do Senhor. Glória e que os passos que Ele tem pra sua vida, que Ele caminhe com você em todos eles. Eita, e que glória! você seja muito mais abençoado pelo Senhor. Amém. Então é isso. Muito Amém, obrigada. Meu amor, te amo. Obrigada te por amo tudo. demais. É nóis. Te amo.